She-Hulk estreou no Disney Plus, galera, e olha, pra falar a verdade, eu curti pra caramba essa estreia, tá? Por incrível que pareça, esse primeiro episódio tá muito bem feito, muito divertido, deixou muitas pistas do que pode acontecer pela frente, tá? Sacar atrás do Hulk, quem sabe a gente até não veja um planeta Hulk feito pra valer no CM. Ou será que é o filho do Hulk chegando de sacar? Pode ser isso também. E finalmente explicaram muita coisa que estava sem resposta no CM. Tipo, como é que funcionam os poderes do Hulk, como que ele voltou a ser o Banner e curou o braço, né? Até também sobre o Tony Stark falaram a beça. Responderam até sobre se o Capitão América é virgem ou não. Coisa que a gente falou lá atrás, há um ano atrás, né? Então, bora falar de tudo isso. Vem comigo que essa análise está completaça, com spoiler. Vamos lá. Estranhos, Peter aqui num quarto de hotel, mas eu tenho que conversar com vocês, né? Eu fiz uma análise sem spoilers, agora vai ser uma análise com spoilers, trazendo pra vocês todo o conceito por trás do que a gente vê ali, tudo que a gente pode esperar pra frente do CM, como se amarra essa série com o CM, enfim, vou inclusive falar sobre questões sociais da série, o que a série pode gerar de polêmica, vamos conversar bastante. Assim, uma coisa que de cara posso falar pra vocês é que She-Hulk, né, é aquele tipo de série que, mesmo que seja boa, mesmo que seja divertida, vai ganhar muito hate. Né, mas pro final desse vídeo aqui eu vou explicar por que eu tô falando sobre a série ganhar hate. Eu vou inclusive dizer pra vocês que eu entendo quem pegou um pouquinho de raiva dessa série, tá? Mas antes de entrar nesse assunto, que é um assunto polêmico, eu fiquei bem surpreso por duas coisas. Primeiro que eu não esperava que essa série tivesse um humor tão adulto, humor. Eu falo no sentido sexual mesmo, tá? Teve piada de sexo, coisa pesada pros padrões da Disney. Isso me deixa aliviado, porque a gente sabe como é que a Disney é, né? Tem quase 30 filmes no CM só com humor family friendly. Tirando Guardiões da Galáxia, só humor family friendly, né? Me corrija se eu estiver errado. Se começarem a botar violência pra valer, eu já começo a ficar com expectativa maior pro filme Deadpool 3, que já tá em produção. Eu quero muito que isso aconteça. Agora que o Deadpool tá na Disney, a gente fica com um pouquinho de medo de tirarem o humor negro, sabe? Tirarem violência, aí você mata as principais características do personagem. Porque o Deadpool, ele é assim. Você não pode tirar isso dele, né? E com a Disney a gente fica com esse receio. Eu acho que quando a série da Echo e do Demolidor saírem, elas vão dar uma noção melhor pra gente de como que a Marvel vai agir dentro da Disney, né? Se vai tirar violência, se vai manter sangue, esses negócios. Eu sempre vou defender que é preciso sim manter as principais características dos personagens, galera. Eu sou um defensor de manter a adaptação mais fiel possível. Tipo, como é que você faz um justiceiro sem ele fazer o que ele faz? Não dá pra fazer. Deadpool sem violência e humor negro, sem quebrar a quarta parede, não dá. Aliás, a She-Hulk também quebra a quarta parede. Também é engraçada como ela nas histórias em quadrinhos, sabe? Então, no quesito fidelidade com a personagem, a série tá 10. Não tem o que falar. Ela tá muito igual aos quadrinhos. Eu consigo imaginar a She-Hulk dos quadrinhos nessa Jennifer Walters. Então foi bacana demais isso. Ah, e outra coisa que me deixou surpreso na série da She-Hulk foi o tempo de tela do Hulk, né? Eu achei de verdade que ele só teria uma aparição curta, rapidinha lá e tal. Sabe, de repente explicando os poderes dele e tal. Mas, não, ele ficou bastante tempo, ficou praticamente o episódio inteiro. E provavelmente ainda vai aparecer mais na série. E tipo, foi um episódio inteiro do Professor Hulk e She-Hulk com CGI bom. O CGI aceitável, do Hulk ficou melhor ainda, né? Galera, o CGI do Hulk tava ótimo. O da She-Hulk, sim, o da She-Hulk tá um pouquinho estranho, principalmente na parte das expressões, né? Tá longe de ser um bom CGI, digamos assim. Mas dá pra ver que depois das reclamações, das zoeiras lá, melhoraram bastante coisa no CGI. Ainda bem, né? Fizeram no Sonic, fizeram também na Marvel. Pô, do jeito que a Disney tá dando chicotado nos caras do VFX, acho que eles estão trabalhando dobrado lá no porão. E como eu disse, não melhorou o suficiente pra chamar de bom, ok, galera? Não confunda. Não tô falando que o CGI tá ótimo. Principalmente da She-Hulk. Eu vi, tinha cenas lá que, porra, ela nem mexia o rosto. É aquela coisa, sabe aquela coisa do olho assim, né? Que realmente parecia que você tá vendo Shrek. Mas de verdade, eu vou falar pra vocês, eu pensei que eu ia estranhar muito. Mas durante a série o CGI da She-Hulk, tipo, meio que passou batido por mim. O que eu quero dizer é que dá pra aceitar. Me incomodou menos, por exemplo, do que o CGI bizarro de Thor, Amor e Trovão. Ao menos nesse primeiro episódio, né? Vamos ver nos próximos episódios. Por quê? Porque esse primeiro episódio deve estar pronto há mais tempo. Os caras tiveram mais tempo pra dar uma melhorada, né? Uma polida nos efeitos especiais. Mas até a luta de CGI entre o Hulk e a She-Hulk eu gostei. Eu achei interessante o lance da palmada sônica lá, ferir o Hulk, porque realmente é uma fraqueza dele que tem no CM desde o filme solo dele em 2008. Lembra disso? Ele tem esse problema de fraqueza sônica. O exército conseguiu segurar o Hulk por um tempo com uma arma sônica, porque o Hulk tem super audição, simples assim. Então, nesse caso, os sentidos ampliados dele justamente são uma desvantagem. E o resto da luta, como eu disse, foi legal, né? Foi um episódio divertido de assistir. Foi tipo briga de primo, briga de irmão, né? Ninguém quer se matar de verdade. Na verdade, quer se matar, mas nunca se mata. Você entende o que eu quero dizer? Então foi basicamente isso que a gente viu. É mais implicância que briga séria, né? Por isso você não pode dizer ali, o Hulk poderia ter acabado com ela a qualquer momento. Pô, mas ele não ia fazer isso, né? Eu só achei estranho o Banner fazer isso. Por mais que ele se irrite
Não é da personalidade dele querer brigar. Fala sério, ainda mais com a prima. Vamos lembrar que não tem nada da mente do Hulk ali, galera. Não tem raiva. O professor Hulk é o corpo do Hulk, só que comente do Bruce Banner. Aliás, galera, só em português que a tradução ficou com o nome certo dos quadrinhos dessa personalidade do Hulk. Né? Em português tá como Professor Hulk mesmo, que é como chamam nas HQs. Mas no áudio original em inglês, o Banner diz que o nome dele, que estão chamando ele, é Smart Hulk, né? Smart Hulk, que seria tipo Hulk esperto, Hulk sagaz, alguma coisa assim. Hulk inteligente. Eu não sei por que não quiseram chamar ele de Professor Hulk, né? Não tem muito sentido não usar um nome que já tem peso, principalmente nos quadrinhos, que as pessoas já conhecem, já pesquisam. Pra vender produto é muito melhor, né? Mas enfim, vai saber qual é a estratégia que eles estão usando lá com esse Hulk espertinho. Vai que eles têm alguma coisa em mente, né? Não vamos usar professor no Hulk não, porque isso é muito complicado, não podemos usar professor. Não sei. Agora, o que eu acho que pode acontecer é uma grande mudança no Hulk do Mark Ruffalo. Essa série de Hulk tá preparando isso. A primeira grande mudança desde o Ultimato já aconteceu. O Hulk conseguiu se curar do braço dele depois de estudar como é que o corpo da prima dele, né, Jennifer Walters, metaboliza a radiação gama. Finalmente acabaram os memes do Hulk de bracinho engessado. E cá entre nós, esse negócio não fazia o menor sentido mesmo. Pô, ainda bem que eles fizeram isso, pelo menos vamos corrigir. Porque isso não ficou uma correção legal, mas pelo menos corrigiram. Só de você pensar que o Hulk tem que aumentar e diminuir o ferimento, né, multiplicar o ferimento quando ele se transforma e destransforma de Hulk pra Banner, já fica claro que não tem sentido nenhum existir um ferimento que fica lá sem sair no Hulk, permanente no Hulk. Pô, o bicho tem fator de cura, galera. Ele pode criar um corpo inteiro verde do nada. Como é que ele vai ter um ferimento? Não dá. Mas até eu achei interessante a explicação de que a genética ali da família deles permite que eles metabolizem radiação gama. Não é como se todo mundo fosse sair se transformando em Hulk, caso fiquem expostos à radiação gama. Ou, sei lá, toma um suquinho de sangue do Hulk. Não é. Então achei bacana isso. Nos quadrinhos é bem diferente, né? Qualquer um consegue virar um Hulk se for exposto a um alto nível de radiação gama. Recentemente, por exemplo, na saga Banner of War, que tá rolando agora, inclusive, isso aconteceu até com o Thor, porque é um deus. Mas foi preciso que o Hulk explodisse com uma energia equivalente a 3.000 bombas gama, só pra você ter noção, pra que conseguisse afetar o Thor. Aí sim era radiação gama suficiente pra transformar o Thor numa mistura de Hulk com Deus Trovão, né? Então, ficou maneiro pra caramba. Então, inclusive, tô trazendo aqui no canal. Parece que no CM você precisa ter uma genética especial pra metabolizar radiação gama. Até por isso o sangue da Jennifer precisou ser reduzido a átomos pelos lasers lá, né? Porque se alguém descobre o segredo de como se metaboliza radiação gama, poderiam criar um exército de Hulks completamente controlados. Só de estudarem o sangue da Jennifer. Então foi bacana o que fizeram ali. O que o Hulk fez ali, né? O que o Banner fez ali. Então assim, o que eu quero dizer é que ela tem muita responsabilidade correndo nas veias dela, literalmente. Nos quadrinhos, o Bruce ter personalidades diferentes, várias personalidades de Hulk, mentes diferentes, é por uma questão de trauma de infância mesmo. É igual o Cavaleiro da Lua, sabe? Transtorno dissociativo de identidade. Já no Semi parece que ele só perde o controle mesmo. E o motivo da Jane não ser igual a ele, né? Não ter outra personalidade, é porque o sangue dela metaboliza melhor a radiação gama. Melhor em alguns aspectos. Né? Tipo isso de conseguir ficar controlada e aquele lance lá do Bruce conseguir curar o próprio braço usando o metabolismo dela. Coisa que era impossível antes. Mas o que tá me deixando curioso mesmo é o porquê uma nave de Sakaar tava tentando entregar uma mensagem pro Hulk. Vamos lá, pra quem não lembra, Sakaar é o planeta do Thor Ragnarok, né, do filme Thor Ragnarok, que nos quadrinhos era o planeta da saga Planet Hulk. Na história original, os Illuminati mandaram o Hulk pro espaço. Daí ele cai nesse planeta, Sakaar. Ele vira um gladiador, tem uma mulher lá, assume o trono de imperador, ele vira o rei daquele planeta. Todo mundo obedece a ele, pô, ele tá super feliz naquele planeta. Então quem sabe o Semi não esteja aí tentando trazer o Hulk de volta, né, pro planeta Sakaar, pra fazer o planeta Hulk de verdade agora, seria maneiro demais. Porque em Thor Ragnarok foi só uma homenagem. Não dá pra chamar aquilo de Planeta Hulk, impossível, da saga Planet Hulk, não tem nada a ver. Ou pode ser que, igual aconteceu em Planet Hulk, um filho do Hulk tenha ficado pra trás no planeta, o Scar. E é bom lembrar que o tempo passa diferente em Sakaar. Loki caiu poucos segundos antes do Thor, mas pra ele já tinham se passado semanas quando o Thor chegou. Então, é uma outra questão, não tem nada a ver com o tempo de fora, né? Lá dentro o tempo passa muito mais rápido. O que significa que nesses poucos anos que se passaram desde que o Hulk foi embora de Sakaar, já podem ter sido suficiente pro filho dele lá, o Scar, ter crescido, ter ficado um adolescente, né? Até a idade adulta, quem sabe, pode ser um adulto agora. E ele é bem parecido com o pai meu, só que cabeludo, pô, forte pra caramba. Pelas minhas contas, se o Hulk tivesse tido um filho lá em Sakaar sem querer, tá, em Thor Ragnarok, pelo tempo de Sakaar já era pra ele estar adulto. Até porque teve um salto de tempo de 5 anos, né? Entre Vingadores de Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. A não ser que ele tenha caído junto no estalo, né? Mas enfim, provavelmente deram esse salto pra encaixar os filmes da Marvel com o tempo de vida real. Porque depois do final da fase 3, né? Depois do final de Ultimato, todos os filmes e séries se passaram praticamente semanas ou até meses depois de Ultimato. Percebeu isso? Como agora o Semi tá encaixado com o tempo de vida real, o Bruce até chegou a comentar que desde que ele virou o Hulk, já fazem mais ou menos 15 anos. O que bate mais ou menos, já que o incrível Hulk
estreou em 2008. Olha quanto tempo faz, galera. Tem tempo pra caramba. E parece que o objetivo do CM é fazer o mesmo que já faz com as HQs. Montar um universo contínuo, uma cronologia que nunca acaba. Por isso a criação da série do Disney Plus foi importante. Não dá pra só expandir o cânone de universo compartilhado com superprodução de cinema, só de cinema, não dá. Por isso que She-Hulk tá indo no caminho certo pra mim. Eu achei a personagem da Jennifer Walters bem fiel aos quadrinhos. A relação dela com o Bruce Banner foi muito bem desenvolvida. Eles são primos, mas são também, tipo, tem uma vibe de irmãos, né? Rola ali briga, provocação, mas ao mesmo tempo cuidado, preocupação, zoação pra caramba. A química dos dois funcionou bem pra caramba. E foi importante ser fiel com a She-Hulk dos quadrinhos. Por quê? Porque é isso que dá identidade pra ela. Ela não é só uma Hulk mulher de maiôzão. Ela é engraçada, ela quebra a quarta parede, ela tem personalidade forte, ela gosta de falar de oba-oba e, sobretudo, ela é uma advogada, né? Não é porque ela ganhou poderes que ela vai jogar toda a vida de estudo que ela tinha dedicado uma vida inteira pra ser advogada, né? Construir carreira, ainda mais de advogada nos Estados Unidos, pô, não é uma coisa fácil. Ela não vai jogar isso fora pra se virar super heroína, não. Então meu veredito é esse, galera. Eu curti muito a abertura da série, achei divertida, fiquei entretido o tempo todo, o episódio 1 inteiro. Eu fiquei com vontade de ver mais. Gostei das referências que o Bruce fez ao Tony, finalmente fizeram referências à fase 1, 2, 3 da Marvel. Com certeza eles passaram um bom tempo juntos naquela ilha lá, né? Aquela caverna que eles construíram, naquela cabana lá. Deu pra ver que ele ficou bravo lá quando o She-Hulk destruiu o bar que ele e o Tony criaram, porque na mesa lá de madeira tinha os riscos com a inicial dos dois. Né? A BB de Bruce Banner e TS de Tony Stark. Bem coisa de brother, então os dois eram muito amigos. E foi por esses detalhes e vários outros elementos nesse episódio que eu achei a série muito bem feita. Foi, tipo, gostosinho de assistir. Minha única crítica com relação à pauta social mesmo. E, tipo, galera, pra deixar claro, não tem problema nenhum ter pauta social feminista, não. Quem viu as minhas análises lá que eu fiz recentemente de Predador e de Miss Marvel, sabe bem que eu elogiei como é que as pautas foram abordadas nessas duas obras. Sabe, foram muito bem feitas, por sinal, não senti que foram forçadas, foram naturais, isso é bacana. A diferença é que Miss Marvel é uma série ruim, é só ruim, é ruim pra caramba. E Predador eu achei um filmaço. Eu curti demais Predador. Ação casca grossa. Eu achei que quem ficou se importando muito com pauta social ali é porque tá com a mente fechada. Já She-Hulk eu também curti esse primeiro episódio. Mas diferente de Miss Marvel e Predador, eu achei que estavam muito forçadas as pautas. Mas como é que você define o que é forçado e o que não é, Peter? Galera, é simples. Pega a Miss Marvel, né, que eu citei agora como exemplo. Todo mundo sabe que eu odiei a série. Eu não gostei da série. Eu achei chata. Só que se teve uma coisa que Miss Marvel fez bem, foi abordar o preconceito dos policiais com os muçulmanos, a associação com os terroristas. E a série fala também como é que rola machismo lá na cultura deles. As mulheres ficam com os piores banheiros, são obrigadas a ficar na parte de trás da mesquita. E realmente se trata de uma cultura bem conservadora, onde a mulher tá abaixo do homem na hierarquia. E a série fala sobre isso sem transformar os homens em monstros ou machistas. A série fala isso bacana. Não diminuiu os homens pra isso. O pai da Kamala, pô, é um doce de pessoa. O irmão dela é um super apoiador. O melhor amigo dela é gente boa pra caramba. Já em She-Hulk, pô, She-Hulk literalmente todos os homens que apareceram nesse primeiro episódio só estão ali pra representar algum aspecto do machismo. Só tá ali pra isso. O cara do trabalho dela é o escroto do mansplaining, né? Fica falando que ela não consegue fazer, falando que ele tem que fazer porque ele seria mais respeitado por ele ser homem. Pô, machistaço, né? Pô, um cara realmente escroto. Teve os caras lá no clube noturno abordando ela de uma forma forçada, como se fosse fazer alguma coisa com ela, né? Tudo bem que o Bruce teve um aprofundamento melhor, mas até ele teve aquilo de ficar com inveja da Jane conseguir fazer tudo que ele não conseguia. Teve cena dele tendo masculinidade frágil, tendo que se provar mais forte, jogando a pedra longe. Ele fica bravo com ela por ele perceber que ela consegue fazer as coisas sem ele ensinar por ela, e ele joga ela do penhasco. Isso é uma vaquice, né? Tipo, sério, galera, vocês conhecem o Bruce Banner. Ele é o cara mais lentão da Marvel. Ele não faria isso. Ele não teria esse ego masculino inflado. Tem uma cena que eu achei bem sabe? Da Jennifer falando que ela passa por muito mais raiva que o Hulk por ela ser mulher. Ela diz que toda mulher vive com medo e raiva, porque os homens fazem mansplaining, subiam pra ela na rua, que ela pode morrer só por ser mulher. Tipo, realmente existem problemas sociais relacionados à mulher. Mas sério que você precisa colocar pra baixo tudo que o Banner passou pra falar que ele não sabe como é difícil ser uma mulher? Tipo, sério, o Bruce Banner, o cara que é caçado e visto como monstro pelo mundo inteiro, que precisou se isolar da sociedade, sem poder ter nenhum tipo de contato com ninguém. O cara que fugiu do planeta porque matou inocentes. O cara que tentou se matar várias vezes. Pô, esse cara não passou por raiva, esse cara não passou por problemas psicológicos. É isso que eu digo que é forçar a barra. Você pode trabalhar pautas sociais sem forçar a barra desse jeito. É só fazer de uma forma natural, sem transformar todos os homens em escrotos, sabe, em babacas, ou tirar o valor emocional deles como personagem. Isso incomoda muita gente. Incomoda muita gente estar assistindo. Porque do jeito que está sendo feito, eu tenho certeza que muita gente
vai pegar hate com a série. Pô, eu tenho certeza, já tô conversando com várias pessoas que já estão assim. Ainda mais hoje em dia, né, que as coisas estão totalmente politizadas, a gente vê política em tudo. Eu sou do time que pensa o seguinte, galera, se você quer passar uma mensagem, então essa mensagem tem que ser passada de forma orgânica e natural. Senão você cria uma barreira. Se você transforma todos os homens que aparecem na série como caricaturas de algum aspecto do machismo, obviamente você cria uma barreira com o público masculino. O público masculino não vai se interessar por aquilo, vai incomodar o público masculino. E se a ideia é fazer uma crítica ao comportamento masculino, então esse deveria ser o seu público-alvo pra mensagem, concorda? She-Hulk tem potencial pra ser uma série pra todo mundo, pra todos os públicos. Tem tantas coisas boas na série, galera, tem condição de pegar todas as audiências, né? Não precisa focar só no público-alvo, não tem necessidade. Eu vejo a série com muito potencial. A própria personagem da She-Hulk tem muita coisa pra agregar na parte jurídica dos super-heróis do Semi, na parte de heroísmo do Semi. Vamos aguardar aí pra ver como é que vão ser os próximos episódios. Qual vai ser o desenrolar da história com a Titânia também como vilã. Um dos quadrinhos mais interessantes dela é a relação dela com o Homem Absorvente. Pois é, esse nome é esse mesmo, tá? Eles têm uma relação muito bonita, são parceiros do crime. Recentemente os dois ficaram muito amigos, inclusive do Raio Negro também. Uma amizade no mínimo inusitada, né? Porque o Raio Negro, porra, não é um vilão que nem eles dois. Se souberem aproveitar esse lado mais humano da Titânia, ao invés daquele lado vilã genérica, né? Que ela teve muito tempo nos quadrinhos, vai ficar bom. Me fala aí vocês quais são suas expectativas, o que vocês acharam, o que vocês esperam pros próximos episódios da She-Hulk. Me fala o que vocês acharam também desse primeiro episódio aqui embaixo nos comentários, tá? Ah, e sobre o Capitão América não ser virgem, se inscreve no canal aqui agora, ativa o sininho pra você não perder quando sair o vídeo que eu falo só sobre isso. Porque essa história é mais complexa do que você imagina. Vai por mim, então se inscreve aqui, ativa o sininho, obrigado por esse vídeo. Até a próxima, fui!